Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Mais um tema dessa playlist onde estamos meditando, estudando o Evangelho de Mateus, desta vez no capítulo 12, um capítulo também muito importante para o nosso crescimento espiritual. Dos versos 1 ao 8 está escrito o seguinte: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aleluia. Interessante é que ele fala que é maior que o templo. Mas ele, obviamente, que é maior que o sábado, né? Que ele criou o sábado. Mas ele não menciona esse fato. Pois bem, primeiro, alguns pontos aqui a analisar. Primeiro, a acusação era contra os discípulos e não contra Jesus. A acusação de transgredir o sábado. Jesus nunca violou o sábado. Já contra Jesus, pesava a acusação de ele não repreender os discípulos ou não ensinar os discípulos o que não poderia fazer no sábado. Coisa que não ocorreu, pois Jesus ensinava tanto pela palavra como na prática. Não havia discussão entre qual dia a ser guardado. Isso não existe. Isso é uma invenção dos crentes modernos de hoje. O debate de Jesus e dos fariseus era como guardar o sábado. Segundo ponto, os discípulos fizeram o que estava dentro da lei. Não violavam o sábado, ou não violaram o sábado, senão o próprio Jesus teria lhes advertido. Certa ocasião, ele disse aos judeus: Quem me convence de pecado? Por que Jesus citou o exemplo de Davi? Porque os fariseus não condenavam Davi por fazer aquilo que não era lícito, ao passo que queriam condenar os discípulos, e mais importante, porque o sábado é dia de fazer o bem, é dia também de obras de misericórdia. Isso Jesus vai explicar nos versos 11 e 12. No verso 7, aliás, ele diz aos fariseus: Não teríeis condenado inocentes. Verso 8: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Aleluia. Ele não disse que era o Senhor de qualquer dia, nem de todos os dias, muito menos do primeiro dia da semana. Um dia espúrio, um falso sábado, um dia que não tem a bênção nem a santidade de Deus. Um dia que foi estabelecido pelo homem como dia santo e não pelo Criador. O sábado é do Filho de Deus, assim como é do Pai. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor Jeová, o teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. Aleluia. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Jeová os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor Jeová abençoou o dia de sábado e o santificou. Aleluia. Êxodo 20, dos versos 8 ao 11. Em Isaías 58 nos mostra que o sábado não é dia de procurarmos os nossos próprios interesses. Os discípulos não estavam cuidando de seus próprios interesses.
Jesus estava confirmando aqui sua autoridade como Filho de Deus e, sendo assim, também o Senhor do sábado, porque o sábado é o seu santo dia, repetindo, o sábado é o seu santo dia e não o domingo ou qualquer outro dia espúrio da semana que o homem venha querer colocar autoridade. Repetindo, nunca houve debate entre Jesus e os fariseus sobre qual dia ser guardado, mas de como deveria ser guardado o dia de sábado. Jesus estava desfazendo as tradições errôneas que tornavam o sábado um fardo, ao invés de ser um dia de bênção e repouso, como foi designado por ele mesmo desde a fundação do mundo. Gênesis capítulo 2, versos 1 ao 3. E nos versos seguintes, Jesus continua explicando a essência do quarto mandamento e a desfazer as obras dos fariseus. Mateus capítulo 12, versos 9 ao 14. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Veja que pergunta. Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Veja a compreensão errada que eles tinham a respeito do mandamento do sábado, ou ruindade mesmo. Porque Jesus já foi direto à raiz da questão, ou no X da questão. Eles salvavam um animal ao passo que deixavam uma criatura que foi criada à imagem e semelhança de Deus perecer. Onde está o cumprimento da lei nisto? Então Jesus veio colocar as coisas em ordens, desfazer as obras do maligno e chamar os hipócritas ao arrependimento, trazendo de fato a essência da lei de Deus, que é o amor, e o verdadeiro significado do sábado, que é um dia deleitoso e santo dia do Senhor Jesus. Aleluia. Isaías no capítulo 58 nos explica, repetindo o que já foi dito, que não podemos buscar nossos próprios interesses no dia do Senhor. Devemos buscar servir e honrar a Deus nesse dia que Ele determinou, cuidar de seus interesses, dentre os quais é o auxílio aos que sofrem. Mateus 12, agora dos versos, vou ler de novo o verso 14 até o verso 21. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Amém. Promessa maravilhosa do Senhor Jesus. Jesus não veio buscar a glória para si próprio, mas glorificar o Pai e desfazer as obras do diabo. A todos curava, e ele é o mesmo hoje. O verso 19 diz: não contenderá. Quando não era bem recebido em determinado lugar, ele se retirava, não contendia. Verso 20: ele não esmagava a cana quebrada, ou seja, aquele que já estava em sofrimento, seja por doença ou pecado. Jesus aliviava e curava o sofredor, dando-lhe nova vida. Ele não julgava ninguém antes do tempo. Ele é o nosso exemplo a seguir. E a maravilhosa promessa ainda diz: em seu nome esperarão os gentios.
E eis-me aqui, Senhor, um gentio esperando em teu nome. Mateus capítulo 12, versos 22 ao 32. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E a toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Embora Jesus tenha feito tantos milagres, o povo ainda tinha dúvidas quanto à sua natureza. E os fariseus sempre estavam por perto com sua incredulidade para contaminar os outros. Aliás, esse relato nos mostra que aqueles que não querem crer em Jesus e entregar a vida a Ele, sempre criarão desculpas. No verso 30, temos uma solene advertência. Aqueles que não se colocam ao lado de Jesus, escolhem o lado das trevas, e ai daqueles que rejeitam aos apelos do Espírito Santo. O Deus Espírito Santo é o agente divino que convence a humanidade do pecado. Rejeitá-lo ao ponto de não ouvir mais a sua voz, os seus apelos, torna-se blasfêmia imperdoável. Pois se o homem recusa a ouvir o chamado do Espírito Santo ao arrependimento, como pode ser salvo? Outra coisa, para aqueles que dizem que o Espírito Santo não é Deus, como poderia então ser pecado imperdoável a blasfêmia contra o Espírito Santo? Mateus 12, versos 33 ao 37. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Pelos frutos conheceremos, pelo fruto do Espírito Santo ou não, se uma pessoa é ou não de Deus. Devemos ter cuidado até com as palavras que proferimos. A Bíblia diz que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas palavras que edifiquem. E para proferir palavras que edifiquem, nossos corações devem estar cheios de coisas boas. Nossos pensamentos devem estar nas coisas celestiais, no reino de Deus. Versos 38 ao 42. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra.
Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está, quem é maior do que Jonas? A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está, quem é maior do que Salomão? Interessante que, mais uma vez, Jesus ele se coloca maior, assim como ele se colocou maior do que o templo, ele se coloca também maior do que essas pessoas. Obviamente que Jesus é maior do que o templo e maior do que essas pessoas, porque ele é o próprio Deus. Mas ele não se colocou no lugar, ele não se colocou maior do que o sábado, né? Maior do que a lei de Deus, né? Embora ele seja maior, porque ele é o criador da lei de Deus, mas o solene respeito que Jesus tem pela lei de Deus, que o povo hoje que devia ensinar a palavra de Deus não tem. Então veja, os incrédulos, eles sempre terão motivos para descrer, mesmo que sinais lhes sejam mostrados, pois não estão dispostos a seguir a Jesus. E aqui nós vemos que a questão do juízo, os ninivitas, a rainha de Sabá, se levantarão para condenar esta geração. E como se dará isso? Por meio do juízo. Vivemos agora no juízo investigativo, porque o juízo de Deus são 3 fases. O investigativo, quando são abertos os livros. O comprobatório, que é quando nós, os salvos, passaremos 1000 anos no céu. E ali analisaremos os registros, por que das pessoas se perderam. É nisso que julgaremos os mortos, como está lá escrito. Também em Apocalipse, que foram abertos, se sentaram, né, aqueles a quem foi dada a autoridade de julgar, assim como Jesus disse que os discípulos vão julgar também. Então o povo santo de Deus, quando o tribunal se assentar durante o milênio, agora ele está julgando os mortos, né, os livros foram abertos. E se você quiser saber mais sobre isso, né, temos uma playlist aqui, Ouvindo a Voz de Deus, e também uma playlist sobre o Apocalipse. Eu não estou lembrado agora do tema, mas é no estudo de Apocalipse 20. Então, o juízo de Deus já se iniciou e quando Jesus voltar, tudo já estará decidido. Os anjos já vêm certo para saber quem vão subir para o céu, né? Quem eles vão, o túmulo certo que irá ali ressuscitar. E ali durante o milênio comprovaremos o porquê algumas pessoas se perderam. E a terceira fase é o juízo condenatório, né? É a condenação, que chamamos de juízo final, o juízo executivo. Quando a cidade santa descer à terra, em que os ímpios, né, virem o porquê se perderam, né? E aí vão querer arrodear a cidade santa para invadir, e descerá fogo do céu e os consumirá. Então, isso também que Jesus falou com respeito do juízo foi um chamado direto para que os fariseus se arrependam. Versos 43 ao 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Quando se abandona os caminhos do Senhor, se corre um grave risco de se tornar brinquedo nas mãos de Satanás. Jesus não mente. São palavras fortes, duras advertências, mas é para salvar. Temos hoje no meio secular, né, uma mulher, né, que supostamente modelo, né, e ela estava nas trevas, foi resgatada pelo Senhor, começou a frequentar uma igreja evangélica, depois se afastou, né, voltou para o mundo, está na prostituição,
né? O próprio filho filma os atos dela e ela ainda vem dizer que está na graça de Cristo, né? Ou seja, se afastou, se cumpre aqui a palavra que Jesus está dizendo, né? Que outros, ele volta, o demônio volta com outros sete espíritos piores do que ele. Então isso explica porque essa pessoa está nesse estado de depravação total, né? A graça de Cristo ela caiu, mas a graça de Cristo ainda está à disposição dela para que ela se arrependa e volte para os caminhos do Senhor enquanto é tempo, e não deixar que esses 7 demônios ou esses 8 demônios estejam a enganando, achando que ela está na graça de Cristo, vivendo uma vida de prostituição. Mateus capítulo 12, versos 46 ao 50, para encerrar. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus não estava desmerecendo Maria nem seus irmãos, embora seus irmãos fossem incrédulos em relação a Cristo. Mas Jesus estava deixando claro que, se mesmo Maria, que foi tão agraciada por Deus, cumprindo maravilhosamente a missão que lhe foi designada de cuidar do Salvador, se ela se desviasse do caminho de Deus, como dito nos versos 43 ao 45, ela perderia sua salvação. Quanto mais então aquele que se diz membro da família celestial, que se diz crente, mas não guarda os mandamentos de Deus. Jesus deixou claro que para ter parte com ele em seu reino, devemos guardar os mandamentos de Deus. Esta é a vontade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E nenhum laço de amizade ou parentesco nos pode impedir de seguir a Jesus. Aleluia. Marcos capítulo 10 tem também o mesmo relato, né, contado aqui. Eu quero ler os versos 28 ao 30, que diz assim: então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Amém. Muitos sofrem e não fazem uma entrega total por causa de laços familiares. É muito bom quando todos na casa são cristãos, mas na maioria não é assim. E pior, as pessoas começam a se incomodar com o nosso estilo de vida e então começam as intrigas e perseguições. O Evangelho da Paz, das Boas Novas, também traz divisão. Quando é o cônjuge, temos uma missão: resistir à pressão, a não ser que ele ou ela de fato não aceite e queira sair. Mas fora isso, o melhor é deixar tudo, pode ser casa, herança, que fiquem. Jesus e seu reino estão em primeiro lugar. Ademais, Deus deixou tempo para curar as feridas, e os joelhos continuarão dobrados por aqueles que nos perseguem, nos caluniam, fofocam contra nós e nos expulsam. Expulsaram a Jesus. Por que você acha que não seria expulso por teu pai, tua mãe ou teus irmãos? Mas conforte-se com essas palavras. Marcos capítulo 3, versos 33 ao 35.
Então Jesus lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Na verdade, era esse o relato, que é parecido com, ou igual no caso, ao relato de Mateus capítulo 12, né? Dos versos finais, dos versos 46 ao 50, né? E em Mateus 10, lendo de novo aqui, né? Ele fala, em Marcos 3, verso 33, ele diz, né? Quem é minha mãe e meus irmãos? E o verso 35 ele diz: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, mesmo que a sua família lhe abandone, que você seja expulso de casa, mas você receberá outra família, porque o mais importante é a família celestial. Marcos 10, mais uma vez, versos 29 e 30. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Amém. Aleluia. Você não tenha medo de se entregar a Deus por conta de laço nenhum de família. Você fará parte da família celestial e desfrutará das bênçãos espirituais e celestiais já aqui na terra. Nada pode impedir a tua entrega a Jesus, a tua salvação. Que Deus seja louvado e até o próximo tema, o próximo capítulo, que será Mateus capítulo 13. Deus te abençoe. Amém.